Como se libertar do peso das expectativas. Elas são a prisão invisível da sua vida. Você já se sentiu cansado? Não pelo que faz, mas pelo que precisa parecer ser? Há um tipo de exaustão silenciosa que não vem do corpo, mas da alma. A fadiga de quem vive tentando corresponder. É como se cada passo que você desse precisasse ser observado, aprovado e aplaudido por alguém. Mas o que acontece quando o aplauso não vem? Quando ninguém percebe o esforço que você faz para manter tudo em pé? É nesse momento que o vazio aparece, aquele mesmo que se esconde atrás dos sorrisos e das postagens bem cuidadas. Vivemos dentro de uma prisão que não tem grades visíveis, mas nos sufoca todos os dias. Ela é feita de expectativas, das que colocam sobre nós e das que nós mesmos criamos para sermos aceitos. Aprendemos desde cedo que amor precisa ser conquistado, que valor depende de desempenho e que ser o suficiente é um ideal que nunca chega. Assim, crescemos acreditando que a vida é um palco e que cada ato precisa de aprovação. Mas o preço disso é alto. Quanto mais tentamos ser perfeitos, mais nos afastamos de quem realmente somos. Há uma parte dentro de nós que clama por liberdade, mas não sabe o que é ser livre. Porque liberdade não é fazer tudo o que se quer, é não precisar mais provar quem se é. E essa talvez seja a maior revolução interior que um ser humano pode viver: parar de se ver pelos olhos dos outros. Enquanto buscamos o olhar que nos valida, esquecemos de olhar para dentro, e é nesse esquecimento que nasce o sofrimento. Porque as expectativas são correntes invisíveis. Quanto mais você tenta atender a todas, mais apertam o seu peito. O mundo moderno transformou o desempenho em religião. Ser produtivo virou sinônimo de ser digno. Mostrar sucesso virou a nova forma de existir. E, no entanto, nunca estivemos tão perdidos. Nos tornamos personagens interpretando versões de nós mesmos, sempre sorrindo, sempre fortes, sempre bem. Mas, por dentro, o que sobra é o medo de fracassar, o medo de não ser suficiente, o medo de decepcionar. A verdade é que o peso das expectativas não está apenas nas metas que o mundo impõe, ele está na culpa que sentimos por não corresponder. E é essa culpa que corrói silenciosamente a alma, transformando cada tentativa de agradar em uma nova forma de aprisionamento. A mente passa a acreditar que, se você não atender o que esperam, será esquecido. Mas, e se o verdadeiro esquecimento for aquele em que você deixa de se reconhecer, tentando ser o que esperam de você? Hoje, você vai entender por que as expectativas são uma prisão invisível e como se libertar delas é, na verdade, um ato de amor próprio e coragem existencial. Porque liberdade não é romper com o mundo, é romper com a necessidade de aprovação, é deixar que a vida volte a ser um movimento espontâneo, não uma performance ensaiada. E quando você parar de lutar para ser perfeito, descobrirá que a paz nunca dependeu do que o mundo pensa de você, mas de como você se enxerga quando o mundo se cala. Você está pronto para parar de corresponder e finalmente começar a existir? A origem psicológica das expectativas. Ninguém nasce querendo ser perfeito. A perfeição é aprendida e, mais do que isso, condicionada. Desde a infância somos moldados por um sistema invisível de recompensas e punições. Quando sorrimos, ganhamos aprovação. Quando choramos, recebemos silêncio. Aos poucos, o cérebro infantil, em sua necessidade mais primitiva de sobrevivência, aprende que amor é sinônimo de aceitação. E que aceitação só vem quando nos comportamos do jeito certo. Assim, começamos a trocar espontaneidade por controle. A alma, curiosa e livre, começa a se dobrar para caber no formato que o mundo exige. E cada vez que um "não seja assim" é ouvido, uma pequena parte do nosso ser é reprimida. Mas ela não desaparece, apenas se esconde no inconsciente, transformando-se em medo. O medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado, o medo de falhar. Esse medo é o alicerce sobre o qual todas as expectativas humanas são erguidas. A criança que um dia foi elogiada por tirar boas notas, hoje é o adulto que sente culpa por descansar. Aquele que aprendeu que só é visto quando agrada,
hoje não sabe dizer não sem se sentir egoísta. E o que era apenas um mecanismo de sobrevivência emocional na infância se transforma silenciosamente em uma prisão psicológica na vida adulta. Porque agora, o que guia nossas escolhas não é o desejo genuíno, mas a necessidade de ser aceito. A psicologia analítica de Jung nos ensina que a personalidade consciente é apenas uma máscara, o que ele chamava de persona. Criamos personas sociais para nos adaptar e sermos reconhecidos. Mas quanto mais vivemos para a máscara, mais esquecemos quem está por trás dela. E assim, o indivíduo passa a viver em função de um reflexo, aquilo que ele imagina que os outros esperam que ele seja. Essa desconexão é o ponto em que nascem a ansiedade, a comparação e o sentimento de insuficiência. Há um paradoxo profundo nisso. Buscamos amor sendo o que os outros querem, mas só podemos ser amados verdadeiramente quando somos quem realmente somos. Por isso, viver de acordo com expectativas externas é um contrato silencioso com o sofrimento. Enquanto tentamos corresponder, abandonamos o nosso centro interior. A mente se torna refém do olhar do outro e a alma perde o direito de existir em paz. Mas talvez o mais trágico de tudo seja que essas expectativas não são apenas impostas, nós as internalizamos. A voz que um dia veio de fora, hoje vive dentro de nós. E é ela que sussurra quando você falha, quando não dá conta, quando ousa ser diferente. Essa voz é a do condicionamento, e ela só cessa quando você começa a perceber que nunca houve um juiz externo, apenas um reflexo interno de tudo o que você acreditou precisar ser para ser amado. Reconhecer isso é o primeiro passo da libertação, não para culpar o passado, mas para enxergar com clareza. Você não nasceu para corresponder, nasceu para existir em autenticidade. O que o outro pensa de você é apenas um eco distante. O que você pensa de si mesmo, esse sim, é o som que define sua liberdade. E quando a consciência desperta para essa verdade, algo muda silenciosamente dentro de você. A busca pela aprovação se dissolve, e no lugar surge um sentimento novo: o alívio de poder ser quem se é. Sem papéis, sem máscaras, sem o peso das expectativas. Apenas presença. Mas, se as expectativas nascem no inconsciente e são alimentadas pelo medo, por que é tão difícil libertar-se delas? A resposta está no mundo em que vivemos, um palco onde a imagem vale mais do que a essência. A cultura da performance e a doença da imagem. Vivemos em uma era em que parecer é mais importante do que ser. A sociedade moderna transformou a existência em espetáculo e cada um de nós se tornou o protagonista de uma peça que não escreveu, mas da qual precisa atuar todos os dias. As redes sociais são o novo palco, a vitrine onde o valor de uma vida é medido por métricas invisíveis, curtidas, visualizações, engajamento. Mas por trás da imagem cuidadosamente editada, há uma verdade silenciosa, o vazio de quem vive tentando sustentar uma persona que já não reconhece. Guy Debord chamou isso de a sociedade do espetáculo, um mundo em que tudo é mediado pela aparência. A experiência direta da vida foi substituída pela representação dela. Não vivemos momentos, os registramos, não sentimos, exibimos. E quanto mais buscamos provar que estamos bem, mais nos distanciamos do que realmente sentimos. A doença da imagem é esse descompasso entre o que mostramos e o que somos. Ela corrói a autenticidade e transforma a vida em performance constante. O olhar do outro, que deveria ser apenas espelho, torna-se jaula. Vivemos com medo de sermos esquecidos, irrelevantes, invisíveis. Essa necessidade de validação contínua é o novo vício emocional da era digital. A dopamina que vem com a aprovação instantânea substitui a verdadeira sensação de pertencimento. E como qualquer vício, quanto mais recebemos, mais precisamos. Nunca é suficiente. O ego moderno se alimenta de aplausos, mas morre de solidão. A filosofia existencial de Sartre dizia que o inferno são os outros. Não porque eles nos atormentam, mas porque o nosso ser passa a depender do olhar deles.
Passamos a existir apenas quando somos vistos, quando somos reconhecidos. E esse olhar, ao invés de libertar, aprisiona. É o nascimento do eu performático, uma versão calculada de nós mesmos, moldada para caber no desejo coletivo. Mas a alma não nasceu para caber. Ela nasceu para expandir. O mais cruel é que essa performance é aplaudida. A sociedade recompensa quem veste a máscara com perfeição. O trabalhador incansável é admirado, o corpo perfeito é invejado, a vida idealizada é celebrada. Mas por trás dessa idolatria há um silêncio ensurdecedor. Ninguém fala sobre o custo de manter essa imagem. Ansiedade, exaustão, perda de identidade. É o preço de uma liberdade ilusória. Quanto mais buscamos provar valor, mais nos desconectamos do valor real. Porque o valor não nasce do reconhecimento, mas da presença. Não há autenticidade possível quando cada gesto é calculado para agradar. E, no entanto, a libertação começa no instante em que você para de competir e começa a observar. Quando você percebe que o outro não é o espelho da sua falha, mas apenas uma história diferente da sua. O filósofo Byung-Chul Han chama isso de sociedade do desempenho. Um mundo onde cada indivíduo é seu próprio explorador e explorado. Vivemos sob a tirania da produtividade e até o descanso precisa ser justificado. A mente já não busca sentido, busca relevância. E nesse processo, perdemos algo essencial, a intimidade com o próprio ser. Quando você se liberta da obrigação de impressionar, descobre algo extraordinário. O silêncio é mais verdadeiro que o aplauso. A simplicidade é mais poderosa que o espetáculo. E a autenticidade é o maior ato de rebeldia em um mundo que lucra com a sua comparação. A verdadeira coragem hoje não é brilhar, mas ser real. Não é mostrar perfeição, mas sustentar a própria verdade, mesmo que ela não renda curtidas. Porque no instante em que você deixa de viver para o olhar dos outros, a vida volta a ser sua. Não um palco, mas um caminho. Não uma performance, mas uma experiência viva e imperfeita, e, portanto, profundamente humana. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo dentro de nós. Porque mesmo quando sabemos que estamos presos à imagem, continuamos repetindo o mesmo ciclo, o que, afinal, nos faz sabotar nossa própria liberdade. A mente condicionada e o ciclo da autossabotagem. Você já percebeu como, mesmo entendendo o que precisa mudar, algo em você o empurra de volta ao mesmo ponto? Como se existisse uma força invisível dentro da mente sabotando cada tentativa de crescimento. Essa força tem nome: condicionamento. Desde a infância, somos moldados por mensagens sutis, algumas ditas, outras apenas sentidas. O amor precisa ser merecido. Você só vale quando é útil. Fracassar é vergonha. Essas ideias gravadas na mente subconsciente formam os alicerces invisíveis do nosso comportamento. E assim, crescemos tentando provar valor, buscando aprovação, evitando erros, não por escolha, mas por medo. O medo é o arquiteto silencioso da autossabotagem. A mente condicionada não busca liberdade, ela busca segurança. E segurança para ela significa repetir o que é conhecido, mesmo que o conhecido doa. Por isso, a dor familiar parece mais suportável do que o desconhecido da mudança. É um paradoxo cruel. Queremos evoluir, mas tememos abandonar o que nos define. A psicologia chama isso de zona de conforto emocional, mas o nome engana. Não há conforto algum ali. É apenas o território do previsível, onde a mente sabe o que esperar. O cérebro prefere um inferno conhecido a um paraíso incerto, e assim nos tornamos prisioneiros de padrões que juramos quebrar. Você promete que vai mudar, promete que será diferente desta vez. Mas, quando o medo surge, o velho eu volta, vestindo a máscara da autoproteção. O sabotador interno não é inimigo, é um guardião mal orientado. Ele acredita que está salvando você de rejeição, de dor, de fracasso. E enquanto você não o compreende, ele governa em silêncio. Carl Jung dizia que, enquanto o inconsciente não se torna consciente, ele dirige a sua vida e você o chama de destino. É por isso que as mesmas situações se repetem. Pessoas diferentes,
lugares diferentes, mas a mesma sensação de aprisionamento. É o inconsciente tentando mostrar o que ainda precisa ser visto. O ciclo da autossabotagem é um pedido de cura disfarçado de fracasso. Cada vez que você volta ao mesmo erro, a vida está gritando: ainda há algo aqui que você não entendeu. Mas a mente moderna quer resultados imediatos e foge da introspecção. Por isso, prefere se distrair, se comparar, se culpar. Qualquer coisa, menos olhar para dentro. A libertação não acontece pela força, mas pela consciência. O momento em que você observa o sabotador agindo e, pela primeira vez, não o alimenta. Você o vê, o reconhece, mas não o obedece. É aí que o ciclo começa a se dissolver. Não há batalha, há compreensão. Porque a sombra não precisa ser derrotada, precisa ser acolhida. Imagine-se diante de um espelho. Você olha para o reflexo e, em vez de julgá-lo, o aceita, com todas as falhas, medos e contradições. Esse ato simples é revolucionário, porque toda mudança real nasce do amor, não da rejeição. E quando a mente sente que pode ser amada, mesmo imperfeita, ela para de se proteger e começa a florescer. A autossabotagem, no fundo, é uma tentativa desesperada de manter o controle. Mas a vida não é para ser controlada, é para ser vivida. E viver é arriscar-se. Arriscar ser rejeitado, errar, recomeçar. Cada vez que você se permite falhar sem se abandonar, uma parte de você desperta. A mente condicionada teme o desconhecido, mas a alma o deseja. E no instante em que a alma assume o leme, o medo perde o poder. Você não precisa mais lutar contra si, apenas lembrar-se de quem é. O ciclo da autossabotagem se rompe quando você para de tentar vencer o velho eu e começa a ouvi-lo. Porque ele não quer destruir você, apenas ser libertado da prisão da repetição. Mas se a mente é o cárcere e o medo é o carcereiro, como podemos despertar o observador silencioso que existe por trás dos pensamentos? Como acessar a consciência que não se identifica com o ruído? O observador silencioso e o despertar da consciência. Existe um ponto dentro de você que nunca muda. Um espaço silencioso, calmo, intocado pelas tempestades da mente. Ele estava lá quando você era criança, está aqui agora e continuará quando tudo o mais passar. Mas a maioria das pessoas nunca o encontra, porque passam a vida inteiras presas na superfície dos pensamentos, confundindo-se com o ruído interno. Você não é a voz que fala dentro da sua cabeça. Você é aquele que ouve a voz, e é nesse instante, quando percebe o ouvinte, que a consciência desperta. A mente é como o oceano, ondas de emoções, correntes de memórias, redemoinhos de medo. Mas a consciência é o fundo silencioso do mar, imutável, estável, eterno. O problema é que vivemos hipnotizados pelas ondas, tentamos controlá-las, reprimi-las, interpretá-las, e esquecemos que nunca fomos a tempestade. Despertar é esse movimento sutil, deixar de se identificar com o conteúdo e voltar-se para quem observa. Você começa a perceber o medo sem se tornar medo, a tristeza sem ser engolido por ela, o pensamento sem acreditar que ele é você. Essa é a fronteira entre o sono psicológico e a lucidez interior. A psicologia moderna chama isso de metaconsciência, o Oriente chama de presença, mas, em essência, é o mesmo fenômeno, o momento em que a luz da atenção ilumina o inconsciente. E aquilo que antes o controlava perde o poder, porque o que é visto claramente se dissolve. Eckhart Tolle disse: você não pode lutar contra a escuridão, você acende a luz. O observador é essa luz. Não analisa, não julga, não tenta consertar, apenas vê. E na visão pura, o sofrimento se desarma. Quando você observa um pensamento sem se fundir a ele, cria um espaço. E esse espaço é a liberdade. A autossabotagem não sobrevive no silêncio da consciência, porque ela depende da identificação, do eu, que acredita ser frágil, inadequado, culpado. Mas quando há observação, o eu se dissolve, e o que sobra é apenas o ser. É aqui que o ciclo da dor começa a perder sentido. O medo ainda aparece, mas agora
você o vê chegando. A ansiedade ainda surge, mas já não comanda. O velho padrão tenta voltar, mas você o reconhece e sorri, como quem vê um truque repetido. E aos poucos, o drama interno se torna apenas um eco distante. A consciência desperta não é um estado místico inalcançável. Ela é o retorno ao que sempre esteve aí. O simples estar presente. Quando você come, apenas come. Quando caminha, apenas caminha. Quando respira, apenas respira. O agora é o templo onde o observador habita, mas o ego teme o silêncio. Ele se alimenta do conflito, do passado e do futuro, porque o presente o dissolve. Por isso, a mente luta contra a quietude, cria distrações, julgamentos, histórias, tudo para evitar o encontro com o vazio. Mas é nesse vazio que a verdadeira paz se revela. Despertar não é se tornar alguém melhor, é perceber que você nunca foi o personagem que estava tentando consertar. A consciência não tem forma, nome ou história, ela apenas é. E quando você se ancora nesse estado, as ondas continuam, mas já não o arrastam. Você se torna o oceano inteiro. O observador silencioso não é indiferente, ele é compassivo. Ele vê a dor sem se confundir com ela, vê a queda sem se culpar por cair. E nesse olhar de aceitação, a cura acontece. O despertar da consciência é o fim da guerra interna. Não porque você venceu o inimigo, mas porque percebeu que nunca houve um. Só havia o sonho de quem acreditava estar perdido. Mas se a consciência é o espaço onde tudo se dissolve, como viver no mundo sem se perder novamente nas máscaras, papéis e exigências da vida moderna? Como permanecer desperto no meio do caos? A ilusão do controle e a sabedoria de render-se ao caos. Durante toda a vida, fomos ensinados a controlar. Controlar o corpo, as emoções, o destino, o futuro. Controlar o que sentimos, o que mostramos, o que os outros pensam de nós. E quanto mais tentamos controlar, mais nos distanciamos da vida, porque o controle é uma tentativa de negar o fluxo natural da existência. O ego acredita que só estará seguro quando tiver domínio total. Mas a verdade é que o controle é a forma mais disfarçada de medo. É o medo de perder, de falhar, de não saber lidar. E paradoxalmente, quanto mais você busca controlar, mais sente o descontrole dentro de si. A ansiedade nasce desse conflito, o desejo de que o mundo siga o roteiro que a sua mente escreveu. A vida, no entanto, não lê seus roteiros. Ela é selvagem, imprevisível, viva. E o caos não é um erro. É o tecido invisível que sustenta a evolução. É o caos que gera transformação, porque ele destrói o que estava morto e abre espaço para o novo. Pense em uma floresta após o incêndio. Tudo parece perdido, mas é ali, na terra queimada, que as sementes encontram espaço para florescer. O mesmo acontece dentro de você. Toda vez que a vida desmonta o que você julgava ser o certo, é porque algo mais autêntico está tentando nascer. Mas a mente luta contra isso. Ela quer estabilidade, quer previsibilidade, quer certezas. Ela quer o controle porque não suporta o mistério. Mas a alma não busca estabilidade, busca expansão. E a expansão só acontece quando você se permite atravessar o desconhecido. Render-se ao caos não é desistir, é confiar. Confiar que existe uma ordem dentro da desordem. Confiar que o que parece destruição é, na verdade, purificação. Quando você para de tentar manipular a vida, começa a ouvir o ritmo natural das coisas. E nesse ritmo há uma inteligência maior que qualquer plano humano. A psicologia chama esse estado de rendição consciente. Os místicos chamam de fé viva, mas, em essência, é o mesmo gesto. Abrir mão da rigidez do ego e permitir que o fluxo da existência conduza. O que dói não é o caos, é a resistência a ele. O sofrimento nasce do atrito entre o que é e o que você queria que fosse. Imagine uma folha sendo levada pelo rio. Ela não luta contra a correnteza, ela confia no movimento. Ela sabe que a água sabe o caminho. Quando você se torna essa folha, a vida deixa de ser uma batalha e se transforma em uma dança. A rendição é a dança da confiança. E, curiosamente, é quando você se entrega que o verdadeiro poder aparece.
Não o poder de dominar, mas o poder de responder à vida com presença. A força que vem da flexibilidade, a sabedoria que nasce da vulnerabilidade. O controle é tensão, a entrega é inteligência em ação. Lao Tse dizia: a vida é uma série natural de mudanças. Resistir a elas é criar tristeza. Deixe a realidade ser a realidade. Essa é a sabedoria do caos. Compreender que ele não é o inimigo, mas o mestre. É o caos que nos ensina a humildade, que desmonta o falso eu e revela o essencial. É ele quem nos mostra que a paz não vem do controle, mas da confiança. Quando você aceita o caos, não perde o rumo, encontra o centro, porque o centro não está fora, está dentro, e ele permanece intocado mesmo quando tudo ao redor se desmorona. A verdadeira estabilidade não é externa, é a serenidade interior diante do imprevisível. A vida não quer que você entenda tudo, ela quer que você experimente. E quando você solta o controle, algo mágico acontece. O medo se transforma em curiosidade, a rigidez em fluidez e o caos em liberdade. Mas, se render ao caos é o início da sabedoria, o que acontece quando aprendemos a viver sem máscaras, sem o peso da aprovação e da culpa? O que surge quando escolhemos a autenticidade como forma de existir? A autenticidade como caminho de liberdade interior. Ser autêntico é o ato mais revolucionário da alma moderna. Em um mundo em que todos vestem máscaras, de sucesso, de bondade, de controle, ser verdadeiro tornou-se um ato de coragem silenciosa. A autenticidade não é gritar quem você é, mas parar de se esconder atrás do que você não é. Durante anos, você aprendeu a moldar sua identidade para caber nas expectativas dos outros. Ser o filho perfeito, o profissional exemplar, o amigo que nunca decepciona. Mas a cada tentativa de agradar, você se distanciou um pouco mais da própria essência. A mente aprendeu a atuar e o coração a se calar. A psicologia chama isso de falso self, uma construção criada para garantir amor e aceitação. No início, essa máscara parece funcionar. Você é aprovado, elogiado, incluído. Mas, com o tempo, surge um cansaço profundo, uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Porque nada consome mais energia do que sustentar uma identidade que não é sua. A autenticidade começa quando você tem coragem de se despir dessa persona, não para se expor ao mundo, mas para se reconectar com o seu centro. É quando você percebe que não precisa mais se explicar, justificar ou provar. É quando entende que sua existência não precisa ser validada para ter valor. Mas esse retorno ao eu verdadeiro exige atravessar um deserto interno, um espaço onde você confronta o medo de decepcionar, a culpa de dizer não e o vazio que surge quando as antigas identidades começam a ruir. A maioria foge desse deserto, prefere permanecer nas velhas máscaras. Mas quem o atravessa encontra algo que o mundo não pode dar: paz interior. Ser autêntico é permitir-se ser contraditório, imperfeito, em constante transformação. É compreender que coerência não significa rigidez, mas integridade entre o sentir e o agir. É escolher o real em vez do ideal, o sincero em vez do aplaudido. A autenticidade é o solo fértil da liberdade, porque só quem se conhece pode escolher conscientemente. Nietzsche dizia: torne-se quem você é. Essa é a convocação da autenticidade, não inventar um novo eu, mas lembrar-se daquele que o medo silenciou. Quando você se reconecta com esse núcleo vivo, percebe que não há mais nada a provar. Você não busca mais ser aceito porque entende que já pertence à própria existência. A vida se torna mais simples, os deverias perdem força, os preciso parecer evaporam. Você começa a agir não por obrigação, mas por verdade. E é nessa simplicidade que surge a verdadeira paz, não a paz estática, mas a que nasce do alinhamento entre o que você sente, pensa e faz. A autenticidade não é o fim do caos, mas o seu florescimento. Porque quando você para de lutar para controlar o mundo, começa a florescer dentro dele. Você entende que o propósito não é ser perfeito, mas ser inteiro. Um ser humano real, com luzes e sombras,
com dúvidas e descobertas. E, paradoxalmente, é quando você se aceita por completo que o mundo começa, finalmente, a aceitá-lo também. O ser autêntico vive em harmonia com o fluxo da vida. Ele não precisa correr atrás da aprovação, porque encontrou pertencimento dentro de si. Ele não busca mais o ideal, porque compreende a beleza do imperfeito. E essa é a liberdade mais profunda. Viver sem precisar se esconder de si mesmo. Quando você vive com autenticidade, não há mais luta entre o que é e o que deveria ser. Você deixa de ser personagem e volta a ser presença. E nesse retorno silencioso, descobre que o maior poder não está em controlar o mundo, mas em habitar plenamente quem você é. A vida não exige que você corresponda a nada. Ela apenas pede que você esteja desperto e verdadeiro. Porque quando o personagem morre, o ser finalmente nasce. O silêncio da liberdade. Há um momento em que o barulho do mundo cessa. As vozes que sempre te disseram quem ser, o que buscar, o que temer, começam a se calar. E no espaço deixado por esse silêncio, algo novo emerge. Não um som, mas uma presença. É o eco do seu próprio ser, que sempre esteve ali, esperando que você parasse de correr. Você percebe que passou anos tentando ser ouvido, quando na verdade o que faltava era te ouvir. Tentou ser compreendido, mas nunca se deu tempo de compreender a si mesmo. Tentou ser visto, mas raramente se olhou com verdade. E quando finalmente o faz, sem julgamento, sem exigência, sem medo, descobre que nada mais é necessário. A liberdade interior não é um grito de vitória, é um suspiro. Um estado de quietude em que você entende que não precisa mais provar o próprio valor. Não há mais corrida, comparação, nem a urgência de chegar a algum lugar, porque o que buscava lá fora sempre esteve dentro, soterrado sob camadas de exigência e ruído. Nesse silêncio, o tempo desacelera, os desejos se tornam mais simples, o olhar ganha profundidade. Você não quer mais dominar o mundo, quer apenas participar dele. A liberdade verdadeira não é fazer o que quiser, mas ser quem é, mesmo quando o mundo não entende. Os grandes mestres da alma sempre apontaram para esse lugar, o ponto em que o ego se dissolve e o ser desperta. Buda o chamou de iluminação, Jung o chamou de individuação, e para os poetas é simplesmente o instante em que a alma respira em paz. Todos falavam do mesmo retorno, o retorno à inteireza. Não há grandiosidade nesse estado, há simplicidade. A mesma simplicidade de uma árvore que cresce sem pedir permissão, de um rio que corre sem questionar o caminho. Você começa a entender que a vida nunca te cobrou perfeição. Foi você quem colocou essa meta inalcançável. A vida apenas te convidava a estar presente, inteiro, desperto. Quando o personagem que você criou finalmente se desfaz, o peso desaparece. Você deixa cair as armaduras e o que sobra é leveza. Sobra o riso espontâneo, o choro sincero, o gesto sem cálculo. Você descobre que o amor não nasce da aprovação, mas da verdade. E que paz não é um destino, é o estado natural de quem parou de se esconder. O silêncio da liberdade não é vazio, é um espaço cheio de vida, de presença, de consciência. Nele, você sente o mundo pulsando dentro de si e percebe que tudo o que acontece é parte de um mesmo movimento, o da existência se reconhecendo através de você. Não há mais separação entre o que é interno e o que é externo, entre o que é certo e o que é incerto. Há apenas o fluir. Você se reconcilia com o caos, com as imperfeições, com o incontrolável. Percebe que não precisa eliminar o medo para ser livre, basta não se definir por ele. Não precisa apagar as sombras para brilhar, basta deixar que coexistam. E nesse equilíbrio entre o humano e o eterno surge a serenidade. A verdadeira liberdade não está em escapar da dor, mas em acolhê-la como parte do todo. Está em perceber que até o sofrimento tem algo a revelar, uma semente escondida de crescimento e compreensão. E é nesse reconhecimento que a alma amadurece e a vida ganha significado. No final, você entende. A paz não vem quando o mundo muda, mas quando você para de resistir a ele.
A liberdade não é uma conquista, é um retorno. Um retorno ao estado natural de quem já é completo, mesmo sem ser perfeito. E talvez, nesse instante, você não precise de mais nenhuma resposta, porque o silêncio que te habita agora já é a resposta.